certo? E se for entrando algum aluno ao longo da nossa conversa, da nossa aula, eu vou aceitando esses alunos aqui, tá? Na aula passada, sexto, eu expliquei para vocês sobre a Mesopotâmia, lembra disso? Só que eu não sei o que aconteceu aqui com o Zoom, ele não gravou a aula. Então eu vou dar uma passada mais rápida sobre o que nós vimos na aula passada e vou avançar um pouquinho mais. Tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma tela, né, que são os slides que eu passei para vocês na aula passada, tendo em vista dar uma pincelada naquilo que foi trabalhado anteriormente, tá bom? E aí, eu peço o seguinte, para que os alunos, né, prestem bastante atenção e se houver dúvidas, que vocês anotem aí no seu caderno, numa folhinha, para que quando eu desabilitar, para que quando eu habilitar o microfone de todos vocês, vocês possam tirar as suas dúvidas, ok? Certinho? Então vamos lá. Eu falei para vocês, né? Comecei a falar sobre a Mesopotâmia. E aí, antes de eu começar a falar sobre a Mesopotâmia, eu me lembro que eu pedi para que vocês tentem imaginar a importância da água na sua vida. O que você faz no seu dia a dia que você utiliza água, que você consome água? A gente consome água para tudo, né? A gente consome desde a energia elétrica, que no Brasil vem da utilização das águas. Pois não. Vocês não estão me ouvindo? Se você quiser, eu até pego uma água nova com você me acompanhando, mas eu não cuspi. Meu querido, eu vou ter que desativar o microfone de todo mundo e impedir que vocês abram o microfone novamente, tá? Porque senão vai atrapalhar aqui. Ok? Então, voltando de onde nós paramos, né? Tenta imaginar o que você usa do seu dia a dia que tem a água, né? Desde a energia elétrica, a água que você vai consumir, a água que você vai produzir o seu alimento, que você vai fazer a sua higienização, o seu lazer na praia, no clube, na própria casa, entre outras coisas. A água, ela tem dimensões muito importantes, né? E essa civilização que a gente vai estudar agora nesses dias, a Mesopotâmia, ela está no local que quase não tem água, tem basicamente essa paisagem aqui, uma paisagem ressecada, uma paisagem que eu comentei com vocês, árida, não é mesmo? Então, as regiões áridas são regiões que têm pouca oferta de água, ou seja, chove muito pouco, quase não tem rios. Então, a paisagem do local onde se situa a Mesopotâmia tem essa aparência aqui, né? E aí eu comentei com vocês que a Mesopotâmia vai se localizar nessa região aqui, ó, conhecida como Oriente Médio, tá? A Mesopotâmia é onde está esse roxinho aqui, tudo bem? Numa região muito árida, quase não chove ali. Só que essa região da Mesopotâmia, ela se desenvolveu ao redor de dois rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, tá? São esses dois rios aqui, tudo bem? Essa região, aqui ao redor desses dois rios, acabou dando nome a essa região. O que significa Mesopotâmia? Quem se lembra, Mesopotâmia significa terra entre rios. E essa terra entre os dois rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates, é uma região muito fértil, né? Então, essa área toda ao redor desses rios é chamada de crescente fértil. Por que a área onde a Mesopotâmia se desenvolveu é chamada de crescente fértil? Porque no período das cheias, ou seja, quando chove, não é porque uma região é considerada árida que ali não chove. Tá? Chove, mas muito pouco, e geralmente concentrada numa pequena época do ano. Então, quando chove nessa região da Mesopotâmia, a água do rio que ocupava essa área passa a ocupar uma área maior, certo? E quando essa água ocupa uma região maior, inundando aqui as suas margens, a água do rio vai depositar nas margens um monte de matéria orgânica e de nutrientes, o que vai fazer com que esse solo fique extremamente fértil. Então, quando a gente vai falar que essa região aqui é o crescente fértil,
Eu estou falando de uma região em que a inundação desses rios durante o período da chuva faz com que as suas margens seja bastante fértil. Qual região que nós estamos falando? As margens do Rio Tigre e o Rio Eufrates, aonde então se desenvolveu a civilização mesopotâmica, certo? E aí, as margens do Rio Tigre e Eufrates sempre tinham muitos povos nômades. Os primeiros povos que se tornaram sedentários ali, nessa região do Crescente Fértil, foi um grupo chamado de Sumérios, tá? Então, eles se estabeleceram nessa região entre 10.000 e 8.000 antes de Cristo, tá? Então, eles acabavam praticando a agricultura, tá? E aí, ao redor desses rios, quando eles estavam praticando a agricultura, eles perceberam que, em alguns momentos, o rio ocupa um certo nível, e em outros momentos, o rio ocupa outro nível. Por quê? Nos períodos de seca, o nível do rio era mais baixo. E no período das chuvas, o rio ocupava um nível maior, alagava uma área maior. E aí eles começaram a pensar: bom, será que a gente consegue aproveitar as águas do rio para ampliar a área que nós estamos cultivando os nossos alimentos? E aí então, os sumérios, eles dentro dessa região do Crescente Fértil, eles desenvolveram algumas técnicas que possibilitaram plantar além das regiões pertinho do rio. E aí eu mostrei essas imagens para vocês. Isso daqui, por exemplo, é um canal. Então, lá na frente, nós temos um rio e eu vou escavando canaizinhos que eu vou levando a água desse rio para cada vez mais longe. Qual que é a vantagem disso? Que eu não preciso plantar só aqui na beira do rio. Eu posso plantar em locais cada vez mais distantes. Aqui é um exemplo, né? Então, aqui está um rio, vou escavando o canalzinho e essa água ela vai sendo levada para locais mais distantes da margem do rio, né? Então, antes eu podia plantar só aqui pertinho, agora eu consigo plantar longe. Bia, por que que antes eu só conseguia plantar pertinho? Porque transportar água é muito difícil. Você já tentou carregar um balde grandão cheio de água? É pesado, não é fácil. E para irrigação demanda-se uma grande quantidade de água. Imagina, esse espaço aqui, o quanto de balde de água não seria necessário para irrigar toda essa área, não é? Se eu tivesse que percorrer longas distâncias para conseguir molhar toda essa área aqui, conseguir alcançar a colheita necessária, necessitava de uma grande mão de obra, seria muito inviável, né? Agora, se eu tenho a água aqui correndo pertinho da onde eu estou plantando, a irrigação torna-se mais fácil, né? Então, a construção de canais foi extremamente importante. Outra técnica desenvolvida pelos sumérios foi a construção de diques, tá? Então imagina que aqui é o rio e quando o rio vai encher, quando estiver chovendo muito, ele vai ocupar não mais esse nível, ele vai alcançar esse nível aqui, ó. O que que eles vão fazer? Eles vão fazer passagens aonde eu vou cavar diques, que são esses buraquinhos aqui, aonde a água do rio, quando o rio encher, essas áreas vão ficar cheias de água. E aí, quando o rio começar a baixar o nível, esses diques estarão cheios de água, que vão me possibilitar produzir bastante alimentos. Então, com a ampliação da produção de alimentos, que antes ficava só aqui, pertinho da margem do rio, agora eu posso plantar cada vez locais mais distantes, fez com que ali, ao redor dos rios Tigre e Eufrates, os sumérios produzissem cada vez mais alimentos. E se eu tenho cada vez mais alimentos sendo produzidos, cada vez menos as pessoas vão morrer de fome. E aí, a grande disponibilidade de comida faz com que a população ao longo do tempo aumente. Então, os sumérios, lá entre 10 e 8.000 anos, quando eles começam a dominar essas técnicas, canais, diques e represas, por exemplo, eles possibilitam o aumento da população numa região que é extremamente seca, uma região árida, tá? Então, embora a região da Mesopotâmia seja uma região muito seca, ao redor desses vales, né, dessas margens férteis, eles conseguiram desenvolver uma civilização bastante duradoura e com uma grande quantidade de pessoas, tá? E aí,
essa concentração de pessoas ao redor desses dois rios, né, com cada vez mais grupos, cada vez mais pessoas, porque tinha uma disponibilidade de alimentos bem grande, os sumérios eles acabaram se organizando em pequenas vilas. Então, ao redor de todo aquele crescente fértil, várias vilas começaram a surgir. E isso começou a acontecer lá por volta do ano 3000 antes de Cristo. Então, olha só, eles chegaram na região da Mesopotâmia entre 10.000 e 8.000 antes de Cristo, começaram ali a se sedentarizar e por volta do ano 3000 antes de Cristo, começaram a se organizar em pequenas vilas, pequenas cidades, tá? E essas vilas eram protegidas por muralhas. A partir do momento em que essas vilas começaram a surgir, os sumérios começaram a compartilhar a região da Mesopotâmia com outros povos, como, por exemplo, com os acádios, com os assírios e com os caldeus, certo? Esses quatro povos, sumérios, acádios, assírios e caldeus, eles formam, no geral, a civilização mesopotâmia. Então, eles começaram a compartilhar conhecimento sobre agricultura, sobre as práticas de irrigação e se consolidaram naquela área, tá? Então, surgiram várias vilas envolvendo os diversos povos que habitavam a região da Mesopotâmia, certo? Só que cada vila tinha o seu próprio governo, as suas próprias regras e os seus próprios deuses, certo? Então, olha só, cada cidade tinha o seu governante, cada cidade criava suas leis, as suas regras e tinha aí a divindade que eles iriam acreditar. Então, olha só, eles tinham basicamente uma característica de serem cidades-estado. O que é uma cidade-estado, Bia? Cidade-estado é uma cidade que é independente das outras. Ela funciona sem ligação com as outras, certo? Ela tem seu próprio governo, certo? Tem as suas próprias regras e pode ter os seus próprios deuses. Então, todas as vilas que tinham dentro da região da Mesopotâmia, elas eram independentes entre si, tá? Elas não dependiam uma da outra, elas não estavam ligadas umas às outras. Tudo bem? Então, o que é uma cidade-estado? É uma cidade independente, com o próprio governo, própria regra e seus próprios deuses. Beleza? Tudo bem? E aí, eu coloquei lá no outro slide que dentro dessas vilas, eles tinham seus próprios deuses. E aí é importante eu salientar para vocês a diferença de dois termos, tá? Monoteísmo e politeísmo. Monoteísmo é o tipo de religião em que a pessoa acredita em apenas um único Deus. Então, quem é católico, quem é evangélico, quem é muçulmano, por exemplo, quem é judeu, acredita em apenas um Deus. Então, essa pessoa, ela é monoteísta, tá? Só que existem algumas religiões em que as pessoas acreditam em vários deuses. Esses deuses podem ser com aspecto humano, podem ser animais, podem ser objetos, astros da natureza, fenômenos da natureza, tá? Então, quem acredita em vários deuses é considerado politeísta. Então, olha lá, se as cidades-estados tinham seu próprio governo, suas próprias regras e seus próprios deuses, a população da Mesopotâmia era monoteísta ou politeísta? Politeísta, né? Porque eles acreditavam em vários deuses, ok? Pessoal, cada cidade-estado dentro da Mesopotâmia não considerava todo mundo igual. Então, dentro das vilas, dentro das cidades, a gente tinha uma diferenciação e uma separação entre as pessoas. Como que eu separava as pessoas? Eu separava através do poder que elas tinham e dos privilégios que elas poderiam alcançar. Então, essa diferenciação e separação entre as pessoas é chamado de estratificação social. Então, eu vou observar que eu vou perceber que algumas pessoas têm alguns privilégios e poderes em maior quantidade do que outras pessoas.
Geralmente, a gente organiza essa estratificação social no formato de pirâmide, tá? Mostrando que quem está no topo da pirâmide tem mais poder e quem está na base da pirâmide tem menos poder e também tem menos privilégios. Só que quanto mais no topo, eu vou perceber que eu tenho menos pessoas. E quando eu vou para a base, eu tenho mais pessoas. Tudo bem? Certinho? Então, essa estratificação é basicamente uma diferenciação entre as pessoas, baseada no privilégio e no poder que elas vão alcançar, ok? E dentro da Mesopotâmia, então, nas diversas cidades, como que a gente observava essa estratificação social? A gente tinha esses estratos sociais, ou seja, esses tipos de pessoas, tá? Então, cada posição dessa daqui era um extrato social. Lembrando que quem está mais na ponta é em menor quantidade, mas tem mais poderes, mais privilégios. Quanto mais para a base, maior a quantidade de pessoas e menos poderes e menos privilégios aquelas pessoas têm. Então, como que era organizada a sociedade na Mesopotâmia? Nós tínhamos o rei, o sacerdote, os altos funcionários, os chefes militares, os comerciantes, os escribas e os trabalhadores livres. Tudo bem? E a grande base dessa pirâmide eram os escravos, tá? Que não eram pessoas livres. Já vou falar para vocês qual que era a função disso daí, tá? Deles. Alguém acabou de me falar aqui no bate-papo que vocês já estudaram isso em algum momento, né? Que legal. A gente vai agora rever algumas coisas e aprofundar outras, tá bom? E aí, pessoal, qual que era a observação que a gente pode ver disso? Quanto mais para o topo da pirâmide, mais privilegiadas são essas pessoas. E quanto mais para a base, menos privilegiadas são as pessoas que estão dentro da sociedade mesopotâmica. Tudo bem? E aí, basicamente, vamos entender qual que era a função de cada pessoa dentro da sociedade mesopotâmia, dentro das vilas. Então, vamos lá. O rei, ele era o governante máximo, tá? Aí, esse primeiro extrato social era composto do rei e da sua família. Quem que é considerado família do rei? O rei, a sua esposa, filhos, irmãos e pais. Bia, e a família da sua esposa? Não é considerado aí dentro desse primeiro extrato, tá? Então, o rei, pessoal, além de ser o governante daquela vila, daquela cidade, ele era considerado um deus, tá? Então, o rei, ele basicamente era enxergado pela população como uma divindade existente aqui na Terra, uma divindade viva, tá? Então, além de pensar em cuidar basicamente do aspecto religioso, que a população o adorasse, o rei ele tinha que garantir que as margens dos rios tivessem a quantidade de água, a fertilidade necessária para produzir os alimentos. O rei deveria garantir a proteção da população da vila ao qual ele governava e deveria pensar nas questões relacionadas à justiça. Então, deveria pensar nos direitos, obrigações e penalidades da população, certo? Abaixo do rei, o grupo que tinha mais privilégios, que tinha mais status, era o grupo dos sacerdotes. Sacerdotes eram aquelas pessoas relacionadas ao aspecto religioso dentro das vilas. Eram elas que divulgavam os deuses, eram eles que cuidavam basicamente dos templos religiosos e também aconselhavam o rei, tá? Nos aspectos religiosos. Esses sacerdotes, eles geralmente cuidavam daqueles que eram mais pobres, daqueles que estavam passando fome, dos órfãos e das viúvas, tá? Abaixo dos sacerdotes, nós tínhamos os altos funcionários e os chefes militares. Quem eram esses altos funcionários? Geralmente eram anciãos, ou seja,
pessoas mais velhas que basicamente ocupavam cargos de confiança do rei. Esses altos funcionários, eles iriam auxiliar o rei em governar essa cidade, tá? Em governar as vilas. E para isso eles se encarregavam da cobrança de impostos, vigiavam como é que estava sendo o processo de construção de diques e de canais, por exemplo. Tá? Então, os altos funcionários, eles auxiliavam o rei a governar as cidades e as vilas. Tudo bem? Já os chefes militares eram aquelas pessoas encarregadas pela defesa, pela proteção das cidades. Então, se, por exemplo, uma cidade fosse atacada, o rei convocava os chefes militares para que esses chefes militares juntassem um grupo de pessoas, juntassem o exército para defender aquela vila. Tudo bem? Nós temos abaixo desses chefes militares os comerciantes, tá? Como um grupo que tem aí uma certa quantidade de privilégios dentro da sociedade mesopotâmica. Nesse momento, turma, a gente está falando aí de 3.000 a.C., não existia dinheiro, não tinha moeda, tá? Então, como que o comércio ele era feito? Através da troca, tá? Então, os comerciantes, eles sempre faziam a negociação através da troca, tá? Então, por exemplo, eu quero um pincel como esse, tá? Então, você vende esse pincel. Aí você vai determinar o que é que você quer em troca para me fornecer esse pincel. Então, por exemplo, você vai me dizer, eu preciso de 4 canetas azuis para te fornecer esse pincel, por exemplo. Tá? Então, acontecia essa relação de troca. Muitas das vezes, esses comerciantes realizavam essas trocas entre as vilas e até mesmo viajavam para locais distantes para conseguir mercadorias para serem comercializadas dentro da Mesopotâmia. Tá? Já que eu vou chegar lá. Aí, além dos comerciantes, abaixo deles, um grupo que tinha menos privilégios, menos status que eles, era um grupo conhecido como escribas, tá? Os escribas eram um grupo muito seleto de poucas pessoas que sabiam ler, pessoas que sabiam escrever, pessoas que sabiam realizar algumas contas, por exemplo. Então, esses escribas eram os indivíduos responsáveis por calcular os impostos, eram os indivíduos que faziam o controle do estoque de alimentos feitos ao longo de um ano, eram aqueles que ajudavam os comerciantes nas transações comerciais, certo? Esses escribas, eles eram super importantes porque era basicamente o único grupo que sabia ler e escrever. Nem os comerciantes, os altos funcionários, os chefes militares sabiam ler e escrever. Tá? Basicamente, quem sabia ler e escrever nesse período eram os escribas. E aí, um grupo que tinha pouquíssimos direitos, pessoal, eram trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres compreendiam diversos tipos de trabalhadores, como artesãos, agricultores, ceramistas, que eram quem produzia vasos, ferramentas, estatuetas de cerâmica, carpinteiro e pescadores, por exemplo. Esses trabalhadores pagavam pesados impostos. Apesar de serem livres, eles viviam numa miséria muito grande, tá? Então, pouquíssimos deles conseguiam ter uma qualidade de vida digna. Muitos deles trabalhavam basicamente para pagar imposto, tá? Então, eles eram considerados praticamente miseráveis, porém, eles eram livres. Era esse o único prestígio que eles tinham na sociedade, de serem pessoas livres. E aí, a base da camada social da Mesopotâmia era a população escrava, né? Os escravos. E aí, os escravos não tinham direito algum, certo? E como que uma pessoa se tornava escrava dentro das cidades mesopotâmicas? A gente pode encontrar 3 formas de uma pessoa se tornar escrava, tá? A pessoa ela podia se tornar escrava se ela ficasse endividada. Como que uma pessoa fica endividada, Bia? Ela pode, por exemplo, ser um trabalhador livre e pedir um empréstimo a um alto funcionário, certo? Se ele não paga essa dívida com um alto funcionário, ele pode se tornar um escravo desse alto funcionário, tá? Então, o trabalhador livre ficou com dívida, não conseguiu pagar.
com uma forma de pagar essa dívida, ele vira um escravo do seu alto funcionário, tá? Outra forma de um escravo se tornar escravo é através de ser prisioneiro de guerra. Então, por exemplo, a cidade A ataca a cidade B. E aí, a cidade A consegue dominar a cidade B. E aí, as pessoas da cidade B podem ser capturadas como escravas. E aí, elas podem ser vendidas pelos chefes militares a quem tiver dinheiro para comprá-los. E aí, você tem esse escravo que acaba sendo prisioneiro de guerra, né? Ele vai ter que trabalhar para você, já que você o comprou, porque ele está dentro de uma área que perdeu a guerra que estava sendo travada ali. E a última forma de você perceber que o escravo se tornou um escravo é por vontade própria. Olha só, as pessoas desejam ser escravos. Porque muitos trabalhadores livres, prestem atenção, eu comentei com você que muitos trabalhadores livres viviam situação de extrema miséria. Eles basicamente trabalhavam para pagar imposto, quase não tinha comida disponível para que ele pudesse se alimentar e alimentar a sua família. E aí, então, vivendo na extrema miséria, algumas pessoas se enquadravam ali no quadro de trabalhadores livres, procuravam escribas, comerciantes, chefes militares e altos funcionários e pediam para ser escravos dessas pessoas. Olha só que loucura. Mas para que eu vou pedir? Né? Porque se eu continuar livre, eu vou ter que trabalhar para pagar imposto e sobrar muito pouco para eu me alimentar. Então eu estou passando fome. Se eu continuar desse jeito, eu vou morrer de fome, certo? Agora, se eu sou escravo de alguém, independente se é por dívida, por guerra ou porque eu quis, o meu dono, ele vai ser o responsável pela minha alimentação. Então, mesmo que eu tenha que dormir de qualquer jeito, não ter uma vestimenta muito confortável, muitas das vezes ter que trabalhar no trabalho braçal, pesado, e algumas vezes sofrendo castigo físico, isso tudo vale a pena, porque eu vou ter uma alimentação garantida no final do dia. Então, olha que situação desesperadora que essa população de escravo acaba vivendo, tá? E aí, no caso desses escravos que optaram por essa condição por vontade própria, eles podem pedir para que membros da sua família acumulem dinheiro a ponto de conseguir comprar a sua liberdade, tá? Isso acontecia com muita frequência dentro da Mesopotâmia? Não, tá? Porque a grande parte dos trabalhadores livres trabalhavam basicamente para pagar imposto. O que pouco lhe sobrava era basicamente para garantir a sua alimentação. Então, como é que eu vou conseguir juntar dinheiro para comprar a liberdade do meu pai, do meu irmão, do meu filho que está sob tutela de outra pessoa? Muito difícil essa situação, né? Então, essas pessoas, elas optavam por vontade própria em serem escravos. Então, olha só, o que a gente está percebendo? Que quanto mais para o topo dessa pirâmide, mais privilégios eu tenho, enquanto que quanto mais para a base, menos privilégios essa pessoa vai encontrar. Porém, olha o que é o oposto. Quanto mais para o topo, menor a quantidade de pessoas, e quanto mais para a base, maior a quantidade de pessoas. Quem vive no topo, vive no luxo, quase não trabalha braçalmente. Quanto mais para a base, mais essas pessoas vivem de maneira simples, forçada, sem luxo algum, tá? E aí, pessoal, eu falei com vocês dos escribas, né? Os escribas, eles desenvolveram um tipo de escrita chamada escrita cuneiforme, tá? Então, o que é uma escrita cuneiforme? Eu vou pegar um pouco de argila e vou desenhar alguma coisa nela, vou escrever alguma coisa nela. Por que essa escrita chama escrita cuneiforme? Porque ela era feita através de uma cunha, que era uma ferramenta pontiaguda, certo? Que eu ia utilizando essa ferramenta pontiaguda, chamada de cunha, eu ia pressionando na argila, que dava origem à escrita, tá? E aqui eu fiz uma atividade uma vez com alguns alunos, simbolizando, né, a escrita cuneiforme.
Pedi para que eles levassem argila para a escola, levassem também um palito de churrasco e tentassem representar a escrita cuneiforme, assim como os mesopotâmios faziam, tá? No primeiro momento, pessoal, não havia um alfabeto. Então, eles praticavam na escrita cuneiforme uma escrita pictórica, ou seja, por imagens. Se eu queria desenhar, por exemplo, falar uma flor, eu não tinha letras que representassem uma flor. O que eu utilizava? A imagem de uma flor para conseguir falar. Então, por exemplo, isso daqui era uma ferramenta de trabalho chamado rastelo. Então, eles queriam representar o rastelo, desenhava esse objeto. Aí eu queria representar um carro, desenhava um carro. Ah, eu quero representar uma folha, desenha a folha. Uma casa, a casa, um sol, né? E assim por diante. E aqui eu coloquei um exemplo que ao longo do tempo a escrita pictórica ela foi se adaptando. Então, por exemplo, se eu queria desenhar uma boca, eu simplesmente desenhava uma boca. Agora, se eu queria dizer que a pessoa queria comer, então eu desenhava a boca e juntinho da boca um tipo de alimento. Então, eu estou entendendo que a pessoa está comendo aquele alimento, ok? Tudo bem? Quem é que praticava essa escrita? Era os, o que eu disse para vocês? Escribas, que era aquele grupo muito pequeno que sabia ler e escrever. Pessoal, faltam aí 5 minutinhos mais ou menos para o nosso final da aula e vou responder as dúvidas de quem tiver. A Isabela me perguntou assim o seguinte: se o pai ou a mãe forem escravos, a criança também vai? Imagina o seguinte, que eu sou casada e tenho um filho. E aí, o meu marido, o meu esposo, ele contraiu essa dívida. Então, a dívida é da família, certo? Então, quando eu não consigo pagar essa minha dívida, o meu esposo, ele é tomado como escravo junto com a sua família, certo? Junto comigo e com meu filho. Agora, imagina a seguinte situação. Eu, Bia, solteira, fui tomada como escravo, certo? Só que, ao longo da minha vida como escravo, eu tive um filho. E aí, esse meu filho é livre ou ele é um escravo também? Ele também é considerado escravo, tá? Então, o meu dono passa a ser dono não só de mim, como também do meu filho, tá? Quem estiver querendo tirar alguma dúvida, pode desabilitar o seu microfone e perguntar, por favor. Eu. Eu quem? Lucas? Lucas. Pode falar, Lucas. Alguma pessoa rica ou mais pro alto da pirâmide pode se tornar um escravo, tipo um sacerdote, pode se tornar um Nada escravo? impedia, Lucas, que, por exemplo, um alto funcionário ele se tornasse escravo. Se ele contraísse um empréstimo, por exemplo, contraísse uma dívida e não conseguisse pagar, ela poderia ser um escravo. Só que qual é a grande diferença? Quanto mais para o topo da pirâmide, Lucas, menos impostos essa pessoa paga. E aí, então, a chance dela contrair uma dívida é muito pequena. Então, quem que era 99% dos escravos por dívida? Trabalhadores livres, certo? Pessoas mais pobres, que estão mais à base da pirâmide, não lá no E os topo. outros 10? Aí sim poderia ser desde comerciantes, escribas, chefes militares até altos funcionários. E eu Tá? tenho uma outra pergunta. Fala Os então. comerciantes têm alguma relação com os trabalhadores livres? Eles vendiam, né, muitas das vezes, produtos que os trabalhadores livres faziam, tá? Lembra que os trabalhadores livres poderiam ser comerciantes, ceramistas, artesãos, né? Então, esses comerciantes, muitas das vezes, pegavam essas mercadorias dos trabalhadores livres para poder negociar, certo? Uma última pergunta. Ah. Pode ser que um comerciante pegue um trabalhador livre como escravo e faça esse trabalhador livre fazer as mercadorias dele? Pode sim. Por exemplo, o escravo, por exemplo, eu não sou dona desse pincel? Eu faço com esse pincel o que eu quiser. Se eu quiser tacar fogo, se eu quiser guardar, se eu quiser colocar num quadro que na minha parede, eu faço, que é objeto meu. Um escravo é a mesma coisa, é considerado um objeto. Então eu posso mandar ele fazer o que eu quiser. Se eu quiser mandar o escravo ficar deitado na rede o dia inteiro, eu posso, o escravo é meu. Se eu quiser mandar ele trabalhar 24 horas por dia, eu posso, o escravo é meu, eu faço o que eu quiser. Tá? Então, muitas das vezes, quem tinha um escravo, botava esse escravo para gerar riqueza para o seu dono. Tá? Mais alguém? Alguma dúvida?
Tem gente que com a mão levantada. Pode desabilitar o microfone e me falar. O Gabriel me perguntou algo que é super interessante. Bia, pode acontecer de um rei se casar com uma escrava e ela virar rainha? Olha só. Infelizmente, desde aquele período até os dias de hoje, a gente vê que esses estratos sociais quase nunca se misturam, tá? Então, por exemplo, quando um jovem chega ao posto de rei, ele somente vai se casar com alguém que seja tão nobre quanto ele. Então, por exemplo, uma filha de um alto funcionário, tá? A filha de um chefe militar, que são pessoas que têm muito status, muito prestígio na sociedade. Então, nunca iria acontecer de uma pessoa que está lá no topo da pirâmide se relacionar com alguém que está na base da pirâmide, infelizmente. Certo? Aí a pergunta da Malu, uma pergunta muito boa também. Bia, então os reis não pagavam impostos? Não, pelo contrário. Eles pegavam os impostos da população para si. E é por isso que eles conseguiam viver no luxo, eles precisavam trabalhar. Eles botavam as pessoas para trabalharem e colhiam os impostos deles. Eles viviam sempre no muito luxo através dos impostos colhidos por eles. Eles não trabalhavam, simplesmente viviam do luxo do imposto que era cobrado da população comum. Mais alguém com alguma dúvida? Pode me perguntar, que ainda nós temos 1 minuto e meio de aula. Quem tinha mais escravos era o rei? Sim, sim. Tá? Principalmente, a maioria eram escravos de conquista de guerra, tá? Prisioneiros de guerra. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Pessoal, eu vou colocar lá no site do SAS Conecta, depois que eu conseguir subir a aula no YouTube, algumas tarefas para vocês fazerem sobre esse conteúdo que eu expliquei hoje, tá? São as páginas 56, 60 e 61, tá? Para segunda-feira. Vou colocar lá no site o link da aula, mais essa tarefa aqui. Tudo bem? Com certeza. O Antônio me perguntou, se o escravo matar o rei, ele é condenado à morte? Tchau. Óbvio, né? Óbvio. Tudo bem? Certo, Tchau, turma? Tchau, gente. Tchau. Fica com Deus. Vou colocar lá no site, então, a tarefa e o link da aula. Tá bom? Beijão, Tchau, Bi. turma. Beijo. Tchau. Falou!